Olá você, meu irmão, minha irmã de Ideal Espírita, você que está conosco aqui na página Estação de Espírita. Nós vamos trazer agora mais um programa daqueles de qualidade excepcional. Programa número 18, Vida em Abundância, com Henrique França, Raquel e Jaqueline. Eles são lá de Brasília, Distrito Federal. Mas antes de falarmos do programa, nós gostaríamos de lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a única e exclusiva divulgação da doutrina espírita. Por isso, nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas para você estudar, pesquisar e para você se deliciar. E estamos reproduzindo a programação da Web Rádio Estação da Luz. É uma programação extensa, porque segunda e sextas-feiras nós temos lá o programa Nos Domínios da Mediunidade. Nas terças e quintas-feiras, Delcio Soares com o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Nas quartas-feiras, Alexandre Santos, Filosofia, Ciência e Moral. E de segunda a domingo, todos os dias às 19 horas, Elielso Tavares tem lá os seus convidados com programas espíritas. E um desses convidados é justamente o Henrique França. Henrique França, Raquel e Jaqueline, são lá de Brasília. Ele é o fundador de uma ONG que cuida de pessoas com dependências químicas. E hoje eles vão conversar sobre exatamente isso, as consequências da dependência, inclusive as consequências para o desencarnado quando retorna ao mundo espiritual. Então é um programa imperdível, nós convidamos para ficar conosco. Então vamos ao programa. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Aqui de Natal para todo o planeta Terra e agora também pelo Facebook, pelo YouTube, e aí com a presença do nosso irmão Henrique França, direto de Brasília, com o seu programa Vida em Abundância. E a Web Rádio Estação da Luz, como nós falamos anteriormente, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje é terça-feira nós temos um programa com o nosso irmão Henrique França, Vida em Abundância. E daí, o nosso queridíssimo, laureado por duas amigas, lindas, divinas e maravilhosas. Boa noite, meu amigo Henrique, obrigado por você ter mais uma vez estar aqui conosco, cumprindo esse compromisso com você de divulgar os postulados espíritas e levar além daqueles que estão pelo viés da droga. Boa noite. Boa noite, Tavares, meu irmão em Cristo. Boa noite a todos que nos seguem aqui na Web Rádio Estação da Luz. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Se eu não me engano, Tavares, é o nosso quarto programa Vida e Abundância, correto, meu irmão? É o quarto programa, ou um mês de programa. Você que diz como é que você quer falar. Meu irmão, é um mês de programa, exatamente. Pessoal, uma honra compartilhada estar aqui com vocês para poder trazer alguns esclarecimentos sobre o que permeia a questão da dependência química, das drogas, da recuperação do tratamento, de como sair do outro lado, de como encontrar vida e abundância, por isso o nome do programa. E também, pessoal, para falar para vocês também os efeitos, os problemas, os prejuízos que o álcool e as drogas causam e o que acontecem na vida de quem desencarna pelo uso de substâncias, porque nós, espíritas, sabemos que o corpo morre, a carne apodrece, mas o espírito segue. E ele segue para onde, né? Então, poder trazer todos esses esclarecimentos com o intuito final de falar como é a vida após as drogas, como há abundância na vida de quem se recupera. Esse é um principal objetivo do programa. Pessoal, aqui na minha esquerda eu tenho... Olha, a esquerda está sendo direita aí no vídeo, hein? É lógico. Aqui eu tenho a Raquel, que é uma das acolhidas mais antigas aqui na nossa unidade feminina. Para quem não conhece, eu sou fundador da Salve a Si. A Salve a Si é uma ONG, uma entidade filantrópica que acolhe pessoas com dependência química. A Raquel está aqui do meu lado, que na verdade, fora do vídeo, é lado direito. E do meu lado esquerdo eu tenho a Jaqueline. A Jaqueline também está acolhida aqui. As duas estão evoluindo satisfatoriamente no seu processo terapêutico. E hoje a gente vai poder estar conversando um pouquinho com elas vão poder falar um pouquinho da vida delas, né, Tavares? E vão poder também responder perguntas que vocês têm, ou para mim ou para elas. Tá bom, pessoal?
Tavares, vamos fazer a prece de início, meu irmão? Vamos, você faz a prece e eu faço a leitura do Evangelho. Ok, querido. Ok. Então vamos lá. Quem estiver agora no seu carro, por favor, não feche os olhos. Quem estiver escutando enquanto dirige. Mas quem estiver no trabalho ou em casa, que puder tranquilizar agora um pouquinho, fazer um pouquinho de silêncio, fechar os olhos, olhar para dentro de vocês, onde habita esse Deus maravilhoso. Olhemos então para dentro de nós. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso e cuidadoso, Jesus, divino amado Mestre, nosso governador, protetor e amigo fiel, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui novamente na Estação da Luz para falar um pouquinho sobre recuperação, falar um pouquinho sobre como cuidar das pessoas e transmitir a esperança, a mesma esperança que o Senhor nos dá todos os dias para melhorarmos. Que esse programa, Senhor, seja também mais um pouquinho da tua experiência viva nos corações das pessoas que estão agora conosco. Que as pequenas equipes espirituais que estão em cada lar agora, que fazem parte dos prontos-socorros, que acompanham o projeto da Estação da Luz, possa estar sintonizados conosco nesse momento, bem como as equipes espirituais de Maria de Magdala, de Maria de Nazaré, de Caiba Schutel e de Luiz Sérgio de Carvalho, todos aqueles que caminham conosco na espiritualidade aqui, nesse plano, possam estar sintonizados conosco em mais um trabalho dessa noite, pedindo que seja conosco, Senhor Jesus, curando a nossa humanidade, não só da pandemia que ora nos assola, mas também da guerra, da violência, da fome e da drogadição. Sede conosco, Senhor. Que assim seja. E muito graças a Deus, meu amigo, muito graças a Deus, isso é muito bom, isso é lindo, divino e maravilhoso. E nós, meu amigo Henrique, nós pensamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, o item 7. E está lá em Mateus 5, 38 e 42. Isso é o verdadeiro sermão do monte. E Jesus diz assim: aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, e que se alguém vos bater na face direita, lhe apresentai também a outra. E se alguém quiser peleitar contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhais mais 2000. Dai àquele que vos pede, não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus 5, 38, 42. Meu amigo Henrique, nossas irmãs que estão aí, elas estão vendo agora a outra face da moeda. É isso que a proposta sua traz para esses nossos irmãos? Sabe por que eu estou rindo, querido? Eu estou rindo porque não existem coincidências, né? Coincidências é para quem não tem fé, não raciocina sua fé, não caminha com Jesus e fica correndo atrás do rabo, né? Que eu fazia muito em outrora, né? E que agora eu não faço mais. Pessoal, muito oportuno o evangelho de hoje, essa leitura. Eu estou aqui com a Jaque do meu lado. A Jaque, galera, ela se pegava muito pelo mecanismo da raiva. Né, Jaque? E ela está aprendendo agora que a raiva não pode ser mais um motivador para o uso de drogas. Que antes dela sentir raiva, ela deve colocar o coração dela completamente aberto para o entendimento. E é isso que Jesus quis dizer, pegando a lei mosaica, nessa parte do evangelho, e trazendo o complemento, né? Em vez de ser olho por olho, dente por dente, em vez de ser vingança, em vez de devolver com ódio, devolver o mal que fizemos a nós, antes disso, aceitemos esse mal. Até porque, se a gente for caminhar dentro da nossa querida doutrina espírita, Chico dizia, o mal não existe, o que existe é a ausência do bem. E o mal
nada mais é que o amor adoecido. O ódio é o amor adoecido, pessoal. Eu gosto muito disso, eu uso muito nas terapias com as minhas pacientes e com meus pacientes esse entendimento. Então, quando Jesus quis dizer, caminha 70 vezes 7, se arrancarem a tua túnica, que dê tudo, se te darem uma bolacha na cara, dá outra face. O que ele quis dizer com isso? Para a gente não devolver com raiva, para a gente não devolver com ódio. Isso vale para o mal que nos façam, né? E isso serve também, pessoal, para quando a gente está ajustando uma expiação, está passando por uma prova e ajustando uma dívida pretérita através de uma expiação que nós estamos tendo agora nesse plano encarnatório e que é muito importante para que a gente possa evoluir. Se tem alguém te fazendo acontecendo com você nesse momento, que tal, em vez de procurar repelir ou devolver o mal com o mal, você falar assim, poxa, se eu estou reencarnando várias vezes e sempre tendo essa resenha com essa pessoa, sempre tendo essa dificuldade com essa pessoa, por que eu não posso pegar agora, perdoar, ressignificar tudo isso com resignação e seguir em frente? Quem sabe assim a gente não vai precisar encarnar de novo com essa pessoa, porque a vingança, o processo do olho por olho, dente por dente, encerra ali. Então Jesus, ele deu para nós, Tavares, eu não posso deixar de comentar essa parte do Evangelho, uma sabedoria imensa, como ele fazia em tudo que ele dizia e fazia, em todos os seus gestos, em tudo que ele tocava. Jesus é assim, né? E ele continua fazendo isso quando a gente apenas conecta com ele pela fé. E quando ele esteve aqui nessa caminhada terrena, ele disse isso: para de devolver o ódio, para de querer fazer o mal, para de pegar aquilo que a gente utilizava como pedra de tropeço para fazer o uso de álcool e drogas, para se rebelar, para se revoltar e fazer mal ao outro, e transforma isso em resignação. Perdoa, porque à medida que tu perdoar, tu será perdoado, à medida que você julgar, tu também será julgado. Então, para de julgar, para de devolver a ferro e fogo, perdoa e segue em frente. E isso, pessoal, é também, olha a importância do que você leu hoje, meu irmão Tavares, isso também pessoal, a libertação dos vícios. Porque quando se fala em vicissitudes, o pessoal está falando de crack, cocaína, álcool, drogas. Isso aí é a manifestação das piores vicissitudes. São as vicissitudes que eu costumo dizer, quando eu faço palestra em centro espírita sobre a questão das vicissitudes na vida física e após o desencarne, eu digo assim, essas são as vicissitudes secundárias. As primárias, as mães delas, é o orgulho, é o ego, é a cultura do eu. Eu não aceito ser prejudicado, eu não aceito ser ofendido, eu não aceito ser humilhado. Se as coisas não acontecem do meu jeito, eu fico indignado. Isso está errado, eu não posso aceitar isso. Chico também dizia, é melhor ser assassinado do que assassinar, é melhor ser roubado do que roubar, é melhor ser xingado do que xingar. É melhor que o outro cometa conosco, porque a gente pode estar pagando uma dívida pretérita do mal, que em outra encarnação nós possamos ter feito aquela pessoa, e ali ela veio ajustar a dívida com a gente e morre nós. E morre nós. Agora, Jesus também dizia para os seus apóstolos, teve uma hora que, acho que foi antes dele jejuar no deserto, que ele falou, ó, vai de cidade em cidade, pregando a boa nova, levando a mensagem do Cristo, e se te tratares mal, não devolva na mesma moeda, mas limpa a terra embaixo da tua sandália e segue. E isso é muito importante que a gente faça esse exercício na vida também. A gente perdoa, a gente ressignifica aquilo, aliviando os nossos corações, e a gente segue em frente com resignação, né? E a gente tira a sujeira dos nossos sapatos,
a gente fala, ali eu não preciso ir mais, eu não preciso ter mais ali. Perdoar, pessoal, não é ter amnésia e deixar com que os outros continuem a fazer mal para a gente. Fez o mal, nós não devolvemos a mesma moeda e nós seguimos. E Jesus também dizia, e eu acho que é muito importante a gente utilizar aqui hoje, nesse nosso momento, todo mundo que pediu uma cura a ele, dizia para ele, eu creio que tu é o Filho de Deus na terra, que tu és o Messias, o Galileu prometido, o Messias prometido. E Jesus curava aquela pessoa e dizia, a tua fé te curou, vá e não peques mais. E é isso que eu mais procuro implementar na mente e nos coraçõezinhos das pessoas que eu cuido, pessoal. Eu tenho hoje cerca de 110 homens na unidade masculina, há mais de 12 anos que ela existe, já tratou aí algo em torno de 8 mil homens, e hoje eu tenho aqui na feminina 22 meninas, cerca de 20, 22 meninas. E eu falo, gente, 21, né? Obrigado, Jaque. A gente quer curar o nosso coração para não precisar mais sofrer no álcool e nas drogas. Então, a gente precisa que a nossa fé nos salve, a gente precisa ter muita fé. Você que está nos vendo em casa, qual é o seu vício? Qual é a sua dor? O que te perturba hoje? Tem alguma coisa aí que vira e volta, ou mais latente, te incomoda? O que quer que seja, é sempre resultado do nosso plantio. O mestre também disse, plantar e colher. A colheita é obrigatória. O plantio não. Se não plantarmos, vai crescer erva daninha, serpentes e outros animais irão vir para o nosso terreno da vida e irão destruir a nossa vida porque nós deixamos. Mas colher é obrigatório. Então, o que nós estamos plantando hoje para que estejamos passando por algum processo compulsivo, obsessivo, algum processo dolorido, alguma dificuldade com algo ou com alguém? Primeiro, que eu acredito muito, é entender esse processo para conseguir ressignificar ele, perdoando quem quer que seja, porque à medida que perdoarmos, seremos perdoados. Então vamos perdoar a todos e vamos olhar para dentro da gente e ver o que eu posso mudar agora para que isso não se repita mais, porque é tudo questão de padrão vibratório. Nós devemos mudar o nosso padrão, devemos vibrar no alto, mudar da estação dor e sofrimento e mudar para a estação rádio, estação da luz. Literalmente. Muito bem. Devemos caminhar para a luz, né, meu irmão Tavares? É nessa luz do esclarecimento, meu amigo, que com certeza você lança aí para essa turma toda, e as suas palavras foram bastante esclarecedoras com relação à questão de tentar, de querer. Eu creio que posso. Só essa crença, só essa fé que essas meninas têm que pode mover essas montanhas que as drogas muitas vezes nos sufocam. Eu penso dessa maneira. Você aqui é a pessoa experiente nesse ponto, né, poderá nos dar mais subsídio. Mas enquanto você falava, meu amigo, chegou aqui algumas perguntas, uma exclusivamente para você, tem uma outra que está chegando, e uma é para as meninas. Então, nós já temos pergunta no ar. Aqui. Meu amigo, como é para aquele que nunca usou drogas as sensações do primeiro uso das drogas, lícitas e ilícitas? Júnior de Parnamirim. E eu queria, caso você pudesse fazer, um pequeno esboço, porque uma droga ela tem um efeito, uma consequência no organismo. Uma outra droga tem outro efeito. Ou todas, de uma forma geral, as consequências basicamente são as mesmas, ou alguma é mais violenta ou menos violenta do que outra. Eu estou falando isso em relação às drogas ilícitas, não estou falando no álcool, na bebida, no cigarro,
Depois a gente vai falar sobre isso. Eu estou falando aquelas que cocaína, LSD, maconha, essas coisas todas. Todas as consequências são iguais ou tem diferença no organismo em relação ao pendor, aquilo que o organismo fica viciado naquele negócio? Tem uma que seja mais viciante do que a outra, é mais ou menos isso. Legal. Júnior, obrigado pela sua pergunta. Olha só, Júnior, com todas as drogas é sempre assim. As primeiras vezes que você usa, que a pessoa usa, vai dar prazer. Porque vai liberar enzimas no sistema de recompensa responsáveis em dar a recompensa do prazer. Principalmente a dopamina, certo? No início é prazeroso. Então, assim, quando eu costumo dizer, eu não posso falar drogas faz mal, drogas destroem a vida da pessoa. É claro que faz mal, é claro que destrói, mas por que as pessoas usam uma vez e continuam usando e se viciam? Porque no início dá prazer. E dá muito prazer. Por isso que a gente tem tantas pessoas sofrendo hoje no planeta. Mas é importante dizer que é um prazer que cobra um preço muito alto. E é um prazer artificial. A exemplo, a pessoa que estuda para passar na faculdade, que se priva de eventos sociais, de lazer, de um monte de coisa para ficar estudando, aí vai lá, faz a prova, se concentra, faz a prova, dorme pouco, come mal. Quando passa na prova, libera-se muito prazer no cérebro, de uma maneira natural. E isso é que é viver a vida na sua plenitude e abundância. A pessoa que faz o uso de substâncias pela primeira vez, ela não precisou se dedicar, ela foi lá, comprou, colocou para dentro, imediato o efeito no começo vai dar muito prazer. Primeiro a gente usa para ter prazer, depois a gente usa para não sentir dor. Porque chega um momento que o cérebro não tem mais as enzimas para liberar o prazer, e ele começa a misturar outras, inclusive adrenalina, e a pessoa tem alucinação visual, alucinação auditiva, começa a ver e enxergar o que não está existindo, não consegue mais estudar e trabalhar, só quer saber do prazer imediato, passa a viver para usar e usar para viver, até chegar no estado animal, onde ela não consegue mais viver na família, não consegue mais viver no trabalho, ela fica completamente escravo, e ela lembra que lá atrás ela experimentou por curiosidade e que tinha um prazer no começo, mas que foi um prazer que custou um preço muito alto. E eu estou falando de uma doença, pessoal, dependência química e alcoolismo, está configurada numa das doenças que mais mata no mundo. O alcoolismo mata 10 vezes mais que todas as drogas ilícitas juntas matam. O álcool é o carro-chefe mundial na morte das pessoas. E eu estou falando de uma coisa que você que vive no Brasil sabe, em especial aí no Nordeste, que eu recebo muitos relatórios, muito que me falam. Quem não sabe, eu sou de Brasília, Distrito Federal. Aqui a coisa está feia. E me disseram que aí também está. Principalmente no que tange o crack, a cocaína e a cachaça, que são as 3 drogas mais consumidas hoje no Brasil. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo, só perde para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um poder aquisitivo muito maior. O Brasil é o 3º maior consumidor de álcool no mundo. Ele perde para os Estados Unidos e para alguns países da Europa, né? Em comparação, em densidade demográfica, em quantidade de pessoas, né? Na proporção. Mas olha só, pessoal, o Brasil é o maior entreposto comercial de escoar a produção de cocaína no mundo, por conta da fronteira com Bolívia, Peru, Colômbia e Paraguai. Né? Ao mesmo tempo, tem uma dualidade grande, que nós somos a pátria do evangelho, o coração do mundo, nós também somos os maiores exportadores de drogas do mundo. Então, assim, a gente vive correndo um risco enorme dos nossos filhos, dos nossos familiares e de nós mesmos nos tornarmos viciados. Eu não tenho mais como me tornar viciado, nem eu, nem a Raquel, nem a Jaque, porque nós já somos dependentes químicos, né? Só que nós temos uma doença que ela pode ser estacionada, não tem cura. Então, assim, Júnior, os efeitos são prazerosos no começo. Eu não posso negar isso a você, irmão. Mas o preço é caro. É abrir uma caixa difícil de fechar, meu irmão. Ainda mais porque existe um mundo espiritual que nos envolve, nos permeia, muitos não se atentam a isso, aonde existe a obsessão dos nossos irmãos que desencarnaram pelo uso, que não aceitam
seguir em frente, melhorar na sua jornada, e que continuam dependentes e não querem parar de usar e passam a nos vampirizar para usar. Luiz Sérgio de Carvalho, vocês podem procurar as obras dele, principalmente psicografado pela Irene Pacheco, ele fala que para cada espírito encarnado existem no mínimo 7 outros desencarnados vampirizando. Então, assim, pessoal, não é brincadeira. Experimentar é correr um risco seríssimo de se viciar e depois ficar muito complicado. Eu costumo dizer que... Não, eu vou te dar um exemplo vivo. Eu estou limpo há 12 anos, 6 meses e alguns dias, Tavares. E de todo mundo que se tratou comigo, a minha época, só tem eu limpo. Entendeu, pessoal? Quantos no total? Você lembra quantos eram na sua época que... Cabiam 40 na comunidade terapêutica que eu passei, mas devem ter passado uns 60, 70, porque muitos desistiam, né? Com abstinência ou outros processos de volta ao uso, desistiu. Então, assim, eu não sei a Jaque e a Raquel como elas se veem, né? Mas com o trabalho que eu ofereço aqui, eu acredito que de 10 a 12% das pessoas que estão aqui hoje vão conseguir ter uma recuperação avançada, se fizer o processo terapêutico inteiro aqui conosco, fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua crença em Deus, desenvolvendo um relacionamento íntimo com o seu Deus de escolha, estudando terapeuticamente falando todos os estudos que a gente oferece aqui, e quando for lá para fora, dar a manutenção diária. Porque olha só, pessoal, não tem cura. É igual diabetes, precisa da insulina todo dia. Qual que é a insulina do dependente químico? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, psicólogo, psiquiatra, religião de preferência, padrinho ou madrinha, pessoas que estão em recuperação avançada e que orientam elas a seguirem na recuperação. Se não viver assim, meu irmão, tá de frente para a boca e de costas para o boteco. Assoviou, trocou de lado, tá de costas para a boca e de frente para o boteco. Então não adianta, pessoal. Tem que se dar manutenção eterna. Então, Júnior, a pertinência da sua pergunta é: não vale a pena experimentar, irmão. O que é prazeroso no começo é artificial e o preço a se pagar lá na frente é muito caro. Muitos pagam com a sua própria encarnação. Meu amigo, nós temos aqui uma pergunta para as meninas e chegou outra pergunta para você, mas eu queria fazer um adendo na sua informação. Então, você me disse aí que você passou por um local onde tinha mais ou menos umas 40, 50 pessoas e que você é o único que até hoje permanece. Tudo bem. E depois você me passou outra informação bastante pertinente, que em torno mais ou menos de um número de 40% ou de 10% das pessoas que se auto-internam conseguem reverter o quadro. Vamos trabalhar que você tem aí 40 meninas, então a sua perspectiva da melhor das hipóteses seria 10%, que seriam 4. Ótimo, maravilhoso. Fosse a metade de uma, já estaria ótimo, meus Deus. Aí a minha pergunta é o seguinte: e essas outras 36 que não alçaram esse voo? Porque, olha bem, você está nas drogas, você já viu lá do preconceito da semana passada. Você tenta sair, aí lógico, você tenta sair, vem para casa, não consegue, você é um perdedor. Aí você volta para onde você estava, que é a rua. Você tem algum trabalho que tenta acompanhar esse pessoal? Porque aí é aquele negócio, não sei se é o fim da picada, mas é muito, muito interessante. Porque para a família você é mais um derrotado. E quando você volta para o ponto lá onde você estava, olha, aí aquele negócio da música, com todo respeito, do Nelson Gonçalves, a boemia volta de regresso. Como é isso aí, esses outros 36? Porque os 4, a gente está aqui na torcida. Os outros 36, como é que vocês trabalham isso aí na ONG? Primeiro, eu queria te pedir, Tavares, para você ver, e também todos os ouvintes partícipes aqui do programa possam ver também. Põe lá no YouTube, Nelson Gonçalves _cocaína, para você ver o depoimento que ele fez sobre o problema que ele teve com cocaína. É uma das partilhas de sentimentos, um dos depoimentos mais fortes que eu já vi na minha vida, de um grande cantor, uma voz única do nosso Brasil. Pessoal, o estigma da família, o estigma da sociedade. Dependência química não é a doença só da Raquel e da Jaque ou do Henrique. A dependência química é a doença da família.
são de todos nós. Todos nós precisamos de cuidar de nós e dos nossos familiares. E a família que não faz recuperação também, ela continua a ser fator de risco e não fator de proteção à sobriedade desse ente querido. Olha só, quem conclui o tratamento com êxito e lá fora tem uma recaída, realmente o risco de desencarne é muito maior para quem ficou um período limpo e recaiu, porque a perda da esperança, a compulsão que aumenta de novo, a obsessão pela substância e também as obsessões espirituais ficam muito mais fortes. É como se o lado negro da força ganhou, né? Então, assim, é tentar de novo fechar uma caixa muito pesada. E nós sabemos, quando eu digo profissionais da dependência química, que a família, quando vê um ente querido recaído, acaba aumentando o estigma, dizendo, você não tem jeito, vai morrer. Já tentamos de tudo, te internamos, te colocamos lá com o Henrique, e você recaiu, e você se vira, eu não vou te apoiar mais, e esse é o comportamento errado na família, é o comportamento excludente. A família que passa pelas terapias conosco, todos os sábados que nós oferecemos terapia gratuita aos familiares, uma das primeiras coisas que ela aprende é que a doença é da família e que a recaída pode ser aquilo que faltava para a pessoa realmente ficar de pé de vez, porque o sofrimento, a família sofre, mas ninguém sofre mais que o dependente químico em si. Então, o que precisa entender, e muito bem entendido? Se recaiu, falei, eu estou aqui, não te julgo, te amo, entendo que é uma doença, mas você sabe o que devemos fazer. Nós devemos imediatamente buscar ajuda profissional, antes que isso seja uma bola de neve que desça a montanha, destruindo, avassalando, destruindo tudo que tem pelo caminho, e a gente precisa agora buscar ajuda profissional. Essa é a família que aprende com a gente o que fazer. A família que ama de verdade, ela não acaba dizendo, já era, entrega um ente querido para o boteco e para o traficante. Então é importante que a família esteja unida, principalmente no momento de muita dificuldade. Isso aí também aplicar preceitos cristãos na conduta junto a essa família linda. Que a família linda de Cristo é a família que perdoa, a família que compreende e que caminha junto, principalmente na dor, né? É assim que a gente procura conduzir a coisa. Tavares, meu irmão, essas 36 que não ficarem limpas, elas vão ter sempre a oportunidade de começar de novo, né? Seja desencarnando pelo uso ou não, elas sempre terão uma nova oportunidade a um novo nascer de dia. Um dia que nasce, é nova esperança que renasce. Aí, tanto no masculino, então, que tenha mais tempo... das pessoas que se internaram comigo naquela época... Tanto no masculino, que tenha mais tempo, como no feminino, que está com menos tempo. Já houve caso de alguém internar, seguir todo o processo, não deu certo, voltou recaiu, veio de novo e agora está conseguindo acertar? Teve casos aí, porque aí a gente vê os dois lados da moeda. Inúmeros, meu irmão. Inúmeros. Isso é o mais normal que tem. O cair é do homem, o levantar é de Deus. A humildade que nós devemos praticar é aquela que constrange o outro. O dependente químico recaído, em sofreguidão intensa, que está morrendo, ele estender a mão e falar, eu perdi de novo, por favor, me dê uma nova chance. Esse aí, aquele que Jesus dizia, o pobre de espírito, eu vim por ele, e eu não desisto dele. Então, meu irmão, esse pedido de ajuda é o que eu mais gosto de acolher. Bora, meu irmão, segura na minha mão, vamos de novo, caída do homem, o levantar de Deus e vamos em frente. Você sabe por quê, meu querido? Porque quando a gente ama muito, a gente ama de doer, e a gente não deixa ninguém no chão. Mas a gente só consegue tirar alguém do chão se essa pessoa tiver com a mão levantada para nós. Porque senão a gente vai cair no chão junto com ela. Então precisa ter um querer daquele nosso irmão. Não tem o desejo real e sincero de uma nova maneira de viver, livre dos horrores da dependência química. Muito bem. Tem uma pergunta aí para as meninas, foi aqui a Cristina da Candelária que fez. Uma é Jaque, a outra é a... Raquel. Raquel e Jaque. Então, aqui, como foi apresentada para vocês, meninas, as drogas?
quais as sensações e o que ficava depois desse uso. Quem quer responder? Raquel. Vem, Ouviram? Raquel. Pode se aproximar, pode chegar mais para perto. Tá tranquilo aí? Tá ouvindo bem aí? Tá ótimo. Oi, boa noite, meu nome é Raquel. Boa Estou noite. aqui mais uma dica em recuperação na clínica Maria de Magdala, nessa comunidade maravilhosa. Bem, respondendo a pergunta, eu comecei, nunca dei trabalho para minha família, nenhum tipo de droga. No meu caso, foi o álcool. Eu comecei na faculdade. E aí foi aquela liberação e conhecemos muita gente, e era festa toda intervalo, era bebida, até churrasco na porta da faculdade faziam, né? E aí eu fui bebendo socialmente. Depois, eu não comecei mais a querer somente a cerveja, eu queria bebidas mais quentes, e as minhas bebidas não eram whisky, as mais caras. A minha era pinga mesmo, de 51 a tal chudinha que o povo fala, né? Pedra 90. Então, foi me apresentado na faculdade. Eu, desde pequena, nunca fumei, nunca bebi, nunca tinha usado nenhum tipo de droga. E depois que minha mãe veio a falecer, eu me afundei. Então, eu chegava a tomar 6 garrafas de 51 por dia. Então, era para me aliviar da dor. E acabou que essa dor me levou ao fundo não é do poço, né, Henrique? Porque o poço tem água limpa, ao fundo da fossa. Perdi filho, não perdi família, perdi emprego, perdi dignidade, e hoje eu estou aqui lutando, e o Henrique me deu essa chance para poder mudar e reconstruir tudo que foi me roubado e tudo que eu deixei ser levado. Obrigado, Raquel. Raquel, só um momentinho. Você ficou quanto tempo nessa vida em que você está no fundo da fossa? Eu achei muito interessante essa sua colocação, porque o poço sempre tem uma água limpa, né? Não pode fazer isso com o poço. Muito bem. A gente fala fundo de poça, Tavares, porque o poço, a água é limpa, inodora, insípida, incolor e potável, né? Você ficou quanto tempo nessa vida do 10 anos. álcool? 10 anos. E você está há quanto tempo? Agora, 4 meses e 3 dias. Hoje, exatamente. Parabéns. Amanhã será o quarto. Obrigada. Muito bem. Legal. Força, minha amiga. Agora eu força. vou passar para a Jaque. Jaque, conta para nós. Boa noite, meu nome é Jaqueline, mais uma dica. Então, eu conheci as drogas através de uma colega minha. Eu entrei de férias da escola e não tinha nada para fazer, ela fazia sempre festa na casa dela, e eu ia. Aí eu comecei pelo cigarro, aí depois ela começou a me apresentar o bolado, bolado não, mesclado, que é a pedra com cigarro. Aí eu experimentei 1, 2 vezes, não viciei, fiquei naquela, achei legal. Aí, continuava indo para casa dela e continuava experimentando. Quando eu vi, eu já estava viciada. Aí, o que aconteceu? O bolado não fazia mais efeito. Aí ela me apresentou a lata, que foi meu fundo de posse. Foi a lata. Aí ela chegou a vender tudo da casa dela, vendeu casa, vendeu tudo. Começou por bujão e o último foi a casa. E eu fiquei literalmente na rua. Eu já tinha virado praticamente mendiga. Dormia na rua, e eu sempre fui uma menina muito bonita. Me acabei, fiquei muito feia, magra. E a autoestima para a mulher é uma das, né, principais coisas, né? Então, para mim, aí eu não conseguia parar de usar e ia ficando cada vez mais feia. Para mim, vestir uma calça, eu vestia 2 corsários a calça. Então, para mim, foi horrível. Ô Jaque, e esse bolado que essa sua amiga dava, os primeiros foram de graça, os outros foram pagos, ou como é que funciona essa questão monetária dessas drogas, logo no início? Então, no início, assim, tinha muita gente que dava, né? Como ela fazia uma festa, sempre tinha muitos amigos que bancavam, né? Aí, quando acabava o dinheiro, sempre tinha, ela vendia alguma coisa dela, né? Eu não sabia, no início eu não sabia. Aí ela vendia uma coisa, uma roupa, vendia alguma outra coisa para comprar.
Aí depois que eu me viciei, que eu fui pra rua, eu cheguei a vender minhas coisas tudo primeiro. Aí teve gente que queria ficar comigo em troca da droga, por eu ser muito bonita, então tem muitas dessas coisas, entendeu? Primeira Certo. dose é sempre de graça, Tavares. Depois que a pessoa É. vicia, ela tem que pagar e tem que comprar e tem que vender o corpo, vender a alma. Realmente é um caminho É, muito difícil de é muito volta. grande. Tavares, Jaque, eu me preciso diga. mandar um abraço para as minhas colegas de Diz, estudo espírita, a turma do mande. Fundão. Elas estão Eita, aqui, paralelo aqui, pedindo para eu mandar um salve, um alô para elas, minhas amigas de estudo espírita. Galera, um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. É sempre muito bom a gente poder estar trocando experiência, utilizar a tecnologia para o bem, né, Tavares? Isso é que é é. importante, né, meu irmão? Deixa eu só fazer uma pergunta já. E aquela sua amiga, a que lhe deu as drogas, você tem notícia dela? Ela já desencarnou? Como é que ela tá? Ela está tentando algum tratamento? Você tem alguma referência de como é que essa sua amiga está hoje ou não tem? Então, a última vez que eu soube notícias dela, ela já tinha, né, vendido a casa por último, entregou os filhos para o pai e estava literalmente na rua. E foi quando eu consegui me libertar, foi quando eu arrumei o marido, né? Fiquei um tempo longe das drogas. Aí ela foi presa, ela começou a vender droga, foi presa, depois saiu e continuou morando na rua. A última notícia que eu soube dela. Você está há quanto tempo limpa? Agora, Sim, aí na casa. Quanto agora tempo você está? tem um mês e uns 40 dias. 2 meses e 10 dias Muito que ela bem, está conosco na dois Casa meses Maria e de 10. Maricá. Quase 2 meses. Maravilha. E aí, meu? Quase 2 meses. Desculpa. Quase dois Pronto, meu meses. amigo. Tem uma pergunta que, como foi muito grande, eu tive que botar aqui pelo YouTube. Eu vou botar aqui e vou ler. É da Lúcia da Cidade da Esperança. Normalmente, pela sua experiência, o que leva uma pessoa ao uso de drogas, já que afeta todos em todas as classes sociais, que os exemplos terríveis não faltam pela destruição e morte aos milhões. O que é que leva uma Dois pessoa a fatores. ir para dois? Dois fatores, Lúcia e Tavares. Boa noite, Lúcia. Obrigado pela sua pergunta, muito pertinente. Dois fatores são determinantes. O primeiro, achar que só vai dar prazer e que... Primeiro, a curiosidade, né, para experimentar. E depois, aquela, vamos dizer assim, sem que saia como uma ofensa, aquela, eu ia falar idiotice, mas vamos colocar como inocência em acreditar que uma história terrível, uma tragédia, como a gente está acostumado a ver com as pessoas que se viciam em drogas, não vai acontecer com a gente, né? Essa é que é a questão, Uma grande pessoal. ilusão. A grande ilusão de achar que dirigir bêbado sem cinto não vai levar a gente à morte, de que cheirar cocaína não vai viciar, que fumar pedra de crack uma vez não vai levar ao vício, e por aí vai, né? Achar que acontece tudo com os outros e menos com a gente porque nós somos os melhores. Ou seja, o maior vilão de todo ser humano é o ego, a cultura de si mesmo, né? E a vida não é sobre o que a gente junta sobre nós. O ego nos leva lá para cima. A gente se sente lá no alto, mas a gente fica sozinho lá. E quando a gente olha, na verdade, a gente não está lá em cima, a gente está lá embaixo. A gente está no fundo da fossa. E essa coisa de ser egocêntrico é o que mais cria os abismos sociais hoje no planeta, é os maiores motivos de desencarne prematuro, é os maiores motivos de ajuntarmos a nós mesmos dívidas pretéritas seríssimas, meu irmão Tavares. Quando a vida não é sobre o que a gente junta, não é sobre o que nós acumulamos, e sim sobre o que nós espalhamos. Esse trabalho, por exemplo, ele nada mais é que amor sendo espalhado. Cuidar de pessoas com dependência química é, acima de tudo, distribuir amor, né? Um amor que transborda e que nos dá a sensação de viver vida em abundância.
Você está aí, Tavares? Nós estamos aqui. Nós estamos aí no finalzinho do programa e Então, essa o vida é áudio a ficou mudança. baixo de novo, eu vou ter que sair e voltar rapidão, pode ser? Não, ó, porque a gente já está no finalzinho do programa, falta só 2 minutos. Eu acho que Certo. dá para a gente encerrar. Ok. Eu queria lhe fazer uma pergunta que você fosse um pouquinho sucinto na resposta, porque a gente está com o tempo estourado quase. Quais os preceitos para que eu possa ser atendido enquanto viciado aí na Maria de Magdala, tanto masculina como feminina? O que é que eu tenho que fazer? Porque deve ser muita gente. Os critérios para ser faço? acolhido numa comunidade terapêutica como a nossa, Tavares, o primeiro é ter o desejo real e sincero. É querer, do fundo do coração, mudar de vida. E não simplesmente gerenciar uma crise, se esconder da justiça, da polícia, do traficante. Não. É querer realmente mudar de vida. O segundo critério é não ter problemas de saúde que requeram cuidados específicos e diários, porque comunidade terapêutica, a Salve Assim, o que nós fazemos é comunidade terapêutica e não clínica. Nós não temos profissionais da saúde 24 horas para acompanhar problemas de saúde. O terceiro critério costumo dizer isso. O tratamento na Casa Maria de Magdala e na Salve Assim, ele é gratuito. Só entra aqui quem tem a certeza que já pagou esse tratamento com o seu sofrimento. Se sofreu muito, tem ajuda aqui. Já está pago. Isso é bom. Isso é muito bom. Meu amigo, eu quero agradecer a você, agradecer as meninas, a participação. Eu queria ver se na próxima semana você trazia os meninos, né? Me traz os meninos também, né? Na semana que vem eu vou estar aqui com o Claudinei e com o Alain. Os dois se recuperaram na masculina e são contratados para trabalhar aqui na feminina. O Alain é monitor e o Claudinei faz manutenção geral. Todos os dois vieram da situação de rua, se trataram conosco, estão contratados, estão estudando para trabalhar com a gente e são, com certeza, exemplos de superação. E eles, como eles moram aqui na Magdala, semana que vem eu apresento eles para vocês. Tá bom, Tavares, meu irmão? Maravilha. Você poderia fazer a prece de encerramento, meu amigo? Muito obrigado a você. Faça agora, meu caro, com muito prazer. Pessoal, primeiramente agradecer por vocês estarem com a gente aqui novamente em mais um programa. Vou pedir que a gente possa agora fechar os nossos olhos, olhar para dentro da gente, onde habita esse Deus maravilhoso. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Divino Amado Mestre, os nossos mentores, guias e protetores, todos da espiritualidade superior aqui conosco comungam nessa experiência terrena, a qual estamos reajustando as nossas dívidas pretéritas, evoluindo moralmente, reformando o nosso íntimo, para cada vez mais nos aproximarmos do reino, nos aproximarmos do nosso querido Mestre. Agradecemos a abnegável oportunidade de nos colocar à disposição do Mestre para, como instrumentos falhos ainda, sermos condutores de alguma sabedoria e verdade que possa levar alguém à reflexão e melhora. Te pedimos, Senhor, que continue a nos utilizar como ferramentas do teu trabalho de amor e que o Senhor possa visitar todos os dependentes químicos que estão agora, sejam aqueles em abstinência ou sejam aqueles usando. Todos que têm sofrimento pela dependência do álcool e das drogas, que o Senhor possa ir até cada um deles agora, Pai, e levar o teu acalanto, Senhor, levar o teu amparo, levar a tua proteção, o teu amor e o teu carinho a todos eles, para que eles possam ver a tua face, Senhor, e de coração quebrantado, seguirem na sobriedade ou pedirem ajuda a ti, Senhor. E que essa ajuda, Pai, venha em forma de uma comunidade terapêutica, venha em forma de uma orientação divina, Senhor, para que eles possam se manter limpos e aqueles que ainda não encontraram sobriedade possam sim, Pai, se libertarem dos vales negros da incompreensão, do abuso do álcool e das drogas. Abençoa todos os ouvintes e partícipes do programa
Vida em Abundância, todos que direta e indiretamente contribuem para que esse trabalho seja realizado e que possamos estar reunidos novamente na terça que vem, Pai, sobre a tua égide, a tua proteção, amparo e carinho. Dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Muito obrigado, meu amigo. Deus que lhe pague. Jaqueline, todos vocês aí, muito obrigado, muito obrigado. Até terça-feira próxima. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Até semana que vem, com Deus. Valeu, e com os meninos que vão estar fazendo o programa. Valeu, meu amigo. Voltamos com a nossa programação normal pela web Rádio Estação da Luz. Logo em seguida, daqui a 10 minutinhos, nós estaremos com um novo programa do nosso querido Herculano Pires, o Homem no Mundo. Boa noite.